Meu irmão, que era o exemplo de perfeição, fez algo que deixou nossa família com grandes problemas. Mas eu, que sou a ovelha negra da família, salvei a todos. Mesmo assim, continuaram tratando ele como alecrim dourado. Mas dor de barriga não dá só uma vez. Meu nome é Larissa. E eu estava parada no meio da sala, com um bolo de papéis na mão que tremiam tanto quanto meu queixo. As folhas eram extratos, de banco, faturas de cartão de crédito e notificações de empréstimo. Juntas, somavam uma quantia que fazia meu estômago afundar até os pés. Era uma dívida colossal, um monstro financeiro que tinha o nome dos meus pais, mas a assinatura invisível do meu irmão, Ricardo. Alguém pode me explicar o que é isso? Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Na minha frente, o cenário era a mais pura definição da nossa família. Meu pai, sentado na poltrona de sempre, olhava para as próprias mãos, incapaz de me encarar. Minha mãe estava de pé ao lado do sofá, com uma mão no ombro de Ricardo, como se o protegesse de um ataque. E Ricardo, o alecrim dourado, o príncipe da casa, me olhava com uma irritação mal disfarçada, como se eu fosse o problema. "Lari, não faça uma cena", disse ele com aquela voz mansa que ele usava para conseguir tudo o que queria. "Foi só um momento ruim. Eu perdi o controle." "Perdeu o controle?" Repeti, sentindo uma risada amarga subir pela minha garganta. Eu folheei os papéis. "Ricardo, isso não é perder o controle. Isso é um desastre. Roupas de grife, relógios que custam o mesmo que um carro popular, festas, empréstimos em 3 bancos diferentes. Era um investimento na minha imagem. Você não entende." Ele retrucou, ajeitando a gola de uma camisa que com certeza custou mais do que meu aluguel. Minha mãe finalmente falou, e a voz dela era pura defesa. "Filha, não fale assim com seu irmão. Ele é jovem, ele comete erros. O importante é que somos uma família e vamos resolver isso juntos." Juntos. A palavra ecoou na minha cabeça. Desde que me entendo por gente, o juntos da minha família sempre significou a mesma coisa. Todos se sacrificam por Ricardo. E eu, a ovelha negra, sou a primeira da fila do sacrifício. Eu nunca fui como eles. Enquanto Ricardo era o filho perfeito que entrou na faculdade de engenharia que meu pai sonhou, eu decidi fazer um curso técnico de gastronomia. Enquanto ele era o centro das atenções em todos os almoços de domingo, eu era a que ficava na cozinha, garantindo que tudo estivesse perfeito. E mesmo assim ouvia que a Larissa leva jeito para servir. Enquanto as conquistas dele eram celebradas com festas, as minhas eram recebidas com um "que bom, filha", seguido de um "e o seu irmão? Você viu como ele está indo bem?" Eu era a responsável, a pragmática, a que guardava dinheiro desde os 16 anos. Eu tinha um sonho: abrir meu próprio restaurante pequeno, um bistrô. Todo o meu esforço, todo o meu trabalho em 2 turnos, todo o dinheiro que eu não gastava com luxos, ia para essa caixinha de sonhos. E ali, naquela sala, eu via meu sonho se esvaindo. "Resolver como, mãe?" Perguntei, olhando diretamente para ela. "O nome de vocês está sujo. O banco vai tomar a casa se não pagarmos a primeira parcela do empréstimo em 15 dias. O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu pai finalmente levantou a cabeça e viu o desespero em seus olhos. Ele não era um homem mau, apenas fraco, completamente dominado pela minha mãe e pela adoração cega que ela tinha por Ricardo. "Nós não temos esse dinheiro, filha", ele disse, com a voz embargada. Foi então que os 3 olharam para mim. O olhar deles era uma mistura de súplica, expectativa e, o pior de tudo, exigência. Eles não estavam pedindo um favor. Eles estavam me dizendo que era minha obrigação. Minha mãe se aproximou, pegando minhas mãos. As mãos dela eram macias, as minhas calejadas pelo trabalho. "Larissa, querida, você sempre foi a mais ajuizada com dinheiro. Você sempre foi nossa rocha. Nós sabemos que você pode nos ajudar. É pela família."
cartada da família. A chantagem emocional que sempre funcionou comigo. Uma parte de mim, a parte lógica e furiosa, gritava para eu dar as costas. Gritava que Ricardo, o adulto de 25 anos, deveria arcar com as consequências de seus atos. Que ele deveria vender as roupas, os sapatos, os relógios e pagar o que devia. Mas outra parte, uma parte pequena, tola e faminta por aprovação, sussurrava no meu ouvido. Ela me dizia: e se dessa vez for diferente? E se depois que você salvar todos, eles finalmente te enxergarem? E se eles finalmente te derem o valor que sempre deram a ele? Essa vozinha era uma droga poderosa. A promessa de, pela primeira vez na vida, ser vista como a heroína e não como a esquisita. A chance de ouvir um "Obrigado, filha, você nos salvou", que fosse sincero. A possibilidade de finalmente me sentir parte do círculo dourado que sempre protegeu Ricardo. Eu olhei para o rosto choroso da minha mãe, para o desamparo do meu pai e até para a falsa humildade que Ricardo agora exibia, com a cabeça baixa. Eu era uma tola. Uma completa e absoluta tola. Respirei fundo, sentindo o peso da decisão esmagar meus ombros e meu coração. O dinheiro do meu bistrô, o meu futuro, a minha independência. Tudo isso contra a chance de comprar um pouco de amor e reconhecimento. Eu vou ver o que posso fazer, falei, e a expressão de alívio no rosto deles foi tão imediata que me deu náuseas. Naquele momento, eu me convenci de que estava fazendo a coisa certa. Eu ia ser a salvadora. Eu ia limpar a bagunça do alecrim dourado. E, em troca, receberia meu lugar de honra na família. Eu mal sabia que estava apenas comprando um ingresso para a próxima decepção, a mais cara e dolorosa de todas. Eu estava pagando para continuar sendo a ovelha negra. Só que agora, uma ovelha negra sem um tostão no bolso. Nos 15 dias seguintes, minha vida se transformou em um borrão de números, planilhas e ligações para bancos. A primeira coisa que fiz foi ir até minha conta poupança, aquela que eu alimentava com tanto carinho, e olhar para o saldo. O número que me encarou de volta era o resultado de quase uma década de trabalho duro, de fins de semana sacrificados, de recusas a convites para sair porque precisava economizar. Era o dinheiro do meu bistrô, a materialização do meu sonho. E eu o vi, com o coração apertado, como a única solução para o problema que meu irmão criou. Transferi a maior parte para a conta dos meus pais. Foi um clique. Um simples clique que desfez anos de esforço. O som do meu coração se partindo foi mais alto que o barulho do computador. Com o dinheiro na conta deles, começamos a maratona. Fui eu quem ligou para cada um dos 3 bancos. Fui eu quem negociou com os gerentes, explicando a situação com a voz mais calma e profissional que consegui, enquanto por dentro eu queimava de raiva e humilhação. Tive que ouvir sermões sobre responsabilidade financeira, tive que aguentar olhares de pena. Meus pais, ao meu lado, apenas assentiam, deixando que eu, a filha, boa com essas coisas, tomasse a frente. Ricardo? Ele apareceu no primeiro dia, ficou por 20 minutos, reclamou que o ar-condicionado do banco estava muito frio e disse que tinha um compromisso inadiável. Nunca mais o vi durante todo o processo. Enquanto eu passava horas no telefone, ele postava fotos em suas redes sociais. Uma foto na academia com a legenda "Foco, Força e Fé". Outra, em um barzinho com amigos, brindando com um copo de cerveja importada, com a legenda "Relaxando a mente". Cada postagem era uma facada no meu peito. Ele estava relaxando a mente, enquanto eu estava perdendo a minha, tentando consertar a vida que ele tinha estragado. "Você não vai falar nada com ele?" Perguntei para minha mãe uma noite, exausta, depois de passar o dia inteiro em filas de banco. "Ah, filha, deixe o menino. Ele já está sofrendo tanto com tudo isso. Ele se sente culpado, coitado. Pressioná-lo só vai piorar as coisas", ela respondeu, enquanto preparava o prato favorito de Ricardo para o jantar.
Culpado? Ele não parecia culpado. Ele parecia aliviado. Aliviado por ter alguém para limpar sua sujeira. O dinheiro que eu tinha não era suficiente para quitar tudo de uma vez. Cobria os empréstimos mais urgentes, aqueles que ameaçavam tomar a casa, e as dívidas do cartão de crédito que tinham os juros mais absurdos. Mas ainda restava uma quantia considerável. Ricardo, você precisa vender algumas das suas coisas, eu disse a ele, em uma das raras vezes que o encontrei em casa. Apontei para um relógio que estava em seu pulso. Só esse relógio quita a fatura do cartão da loja de departamento. Ele me olhou como se eu tivesse sugerido que ele vendesse um rim. Larissa, você está louca? Isso foi um presente que eu me dei. Tem valor sentimental. Além disso, vender agora seria um péssimo negócio. Eu perderia dinheiro. Nós estamos perdendo a casa, Ricardo. Que parte você não entendeu? Eu quase gritei. Não grite comigo, ele disse, se levantando. A mamãe e o papai confiam que você vai resolver. Você está fazendo um ótimo trabalho. Não estrague tudo com esse seu jeito estressado. E ele saiu. Simplesmente saiu, me deixando parada no meio da sala, mais uma vez, com a sensação de que eu estava lutando uma batalha, sozinha. Para cobrir o resto da dívida, eu fiz a única coisa que podia. Vendi meu carro. Era um carro simples, usado, que eu tinha comprado com muito suor. Era minha independência, meu meio de transporte para ir e voltar do trabalho, sem depender de ninguém. Vendi por um preço abaixo do mercado porque precisava do dinheiro rápido. No dia em que o novo dono veio buscar o carro, eu o observei ir embora pela janela. E senti como se uma parte de mim estivesse indo junto. Agora, eu dependia de ônibus lotados, de longas caminhadas na chuva, de pedir carona. Finalmente, depois de um mês de inferno, a última dívida foi paga. Eu estava exausta, física e emocionalmente. E o pior de tudo, eu estava sem nada. Minha conta bancária estava praticamente zerada. O sonho do bistrô não era mais um sonho, era uma memória, distante de algo que eu um dia quis ter. Naquela noite, meus pais me chamaram para conversar. Sentei no sofá, esperando o obrigado, o reconhecimento, a promessa de que as coisas mudariam. Meu pai pigarreou. Filha, nós queremos agradecer. Você foi muito corajosa. Minha mãe completou, com um sorriso. Nós sabíamos que podíamos contar com você. Você sempre foi nossa fortaleza. Agora tudo voltou ao normal. Ricardo entrou na sala, atraído pela conversa. É isso aí, maninha. Mandou bem. Agora a gente pode seguir em frente. Seguir em frente. Para eles era simples assim. A crise tinha passado. O nome deles estava limpo. A casa estava segura. O príncipe estava a salvo em seu castelo. E eu? Eu era apenas a guerreira ferida que foi usada e agora podia ser descartada no canto. Não. Houve promessa de me pagar de volta. Não houve Ricardo, agora você vai trabalhar em dobro para devolver cada centavo para sua irmã. Não houve nada. Apenas um obrigado superficial e a sensação de que eu tinha feito exatamente o que eles esperavam de mim. Meu dever. A obrigação da ovelha negra de se sacrificar pelo rebanho. Naquela noite, deitada na minha cama, no silêncio do meu quarto, eu chorei. Chorei pela perda do meu dinheiro, do meu carro, do meu sonho. Mas, principalmente, chorei pela minha própria estupidez. Eu tinha trocado tudo o que eu tinha por uma migalha de aprovação. E no final, continuei com fome. A dor de barriga, eu aprenderia mais tarde. Não dá só uma vez. E a próxima estava mais perto do que eu imaginava. Passaram-se 2 anos. 2 anos em que eu trabalhei como uma formiga, juntando cada migalha, cada centavo, para reconstruir o que eu tinha perdido. Eu não tinha mais a mesma ambição de antes. O sonho do bistrô estava guardado em uma gaveta trancada a 7 chaves na minha alma. Agora, meu objetivo era mais modesto: ter minha própria segurança, minha paz. Consegui juntar dinheiro para dar entrada em um pequeno apartamento, um lugar só meu, longe do epicentro da disfunção, da minha família.
Nesses 2 anos, a dinâmica em casa voltou ao que sempre foi. Ricardo, depois de um breve período fingindo ser um adulto responsável, voltou a ser o mesmo. Continuava sem um emprego fixo, vivendo de projetos e ideias que nunca saíam do papel, tudo bancado pelos nossos pais, que pareciam ter uma amnésia seletiva sobre o rombo financeiro que ele causou. Eu me tornei uma visitante na casa onde cresci. Ia aos almoços de domingo, sorria nos momentos certos, respondia às perguntas sobre meu trabalho, mas mantinha uma distância segura. Eu era como uma vizinha educada. A ferida que eles abriram em mim não tinha cicatrizado, apenas coberto com uma fina camada de indiferença. Em um desses almoços, meu pai comentou sobre como eu parecia mais feliz. Você está juntando dinheiro de novo, não? É, filha. Fico orgulhoso de ver você se reerguendo. Senti uma pequena pontada de ironia. É difícil, pai. Começar do zero absoluto não é fácil, respondi com a voz neutra. Foi minha mãe quem jogou a primeira pá de cal na minha tola esperança de que um dia eles reconheceriam meu sacrifício. Ah, Larissa, não fale assim. Parece que está jogando na cara, disse ela, enquanto servia um pedaço generoso de lasanha para Ricardo. Você não precisa se preocupar com aquilo. Seu irmão é uma boa pessoa. Ele só estava numa fase ruim. E você fez o que qualquer filho faria. Era sua obrigação ajudar a família. Família é para isso. Obrigação. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Não foi um ato de amor. Não foi um sacrifício heróico. Foi o cumprimento de uma obrigação. Todo o meu sofrimento, meu carro vendido, meu sonho adiado, tudo reduzido a uma mera tarefa. Olhei para Ricardo. Ele mastigava a lasanha, com um sorrisinho de canto de boca. Ele nem se deu ao trabalho de me defender ou de agradecer. Ele concordava. Eu era apenas uma ferramenta para ser usada quando necessário. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou de vez. Não foi um estalo alto, mas um clique silencioso e definitivo. A pequena chama de esperança que eu ainda nutria se apagou, deixando apenas cinzas frias. Eu entendi, com uma clareza dolorosa, que para eles eu nunca seria igual a Ricardo. Eu era o seguro de vida. Ele era o bem precioso a ser protegido. Saí daquele almoço mais cedo, alegando uma dor de cabeça. A dor, na verdade, era na alma. A partir daquele dia, acelerei meus planos. Foquei ainda mais no trabalho, na economia. Eu precisava do meu apartamento, da minha independência, como um náufrago precisa de terra firme. Alguns meses se passaram. Eu estava prestes a assinar os papéis do meu apartamento quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô, Larissa. É a dona Elvira, sua vizinha da casa dos seus pais. A voz dela estava carregada de preocupação. Querida, está tudo bem por aí? Seus pais estão se mudando? Eu vi um caminhão de mudanças aqui na frente hoje cedo e agora tem uma placa de vende-se no jardim. Meu sangue gelou. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Como assim, dona Elvira? Vende-se. Eles não me falaram nada. Desliguei o telefone e tentei ligar para meus pais. Caixa postal. Liguei para Ricardo. O telefone chamou e caiu na caixa postal. Dirigi até a casa deles o mais rápido que pude, ignorando todos os sinais de trânsito. O medo e a raiva se misturavam dentro de mim, criando um coquetel venenoso. Quando virei a esquina, vi a cena que confirmou meu pior pesadelo. A placa de vendido estava cravada na grama que eu ajudei a plantar. O carro do meu pai não estava na garagem. A casa estava escura, silenciosa, com a aparência sinistra de um lugar abandonado. Depois de 2 horas de telefonemas desesperados para todos os parentes que consegui pensar, finalmente os encontrei. Estavam em um hotel barato e sujo no centro da cidade. Entrei no quarto sem bater. A cena era patética. Minha mãe chorava sentada na cama. Meu pai olhava para a parede com os olhos vazios. E Ricardo...
Ricardo estava de pé perto da janela, com a mesma expressão de quem foi pego fazendo uma travessura, não de quem destruiu a vida da própria família pela segunda vez. "O que aconteceu?" perguntei, e minha voz saiu fria como gelo. Não havia pânico, não havia desespero, apenas uma fúria contida e cortante. "Filha", começou minha mãe aos prantos. "Ele", interrompi apontando para Ricardo. "Eu quero ouvir dele." Ele se virou, incapaz de me encarar. "Foi uma oportunidade de negócio, Lari. Um investimento que ia triplicar o dinheiro. Eu precisava de capital rápido. Vendi o carro. Depois usei a procuração que o papai me deu anos atrás e vendi a casa. O plano era perfeito, mas o cara sumiu com o dinheiro." Ele disse aquilo com uma naturalidade assustadora. Ele tinha vendido a casa onde crescemos, o teto dos nossos pais, o único patrimônio da família, para uma aposta estúpida. E mais uma vez, ele era a vítima. "E vocês deixaram?" perguntei, olhando para meus pais. "Ele tinha um plano tão bom, parecia tão certo." Meu pai sussurrou, derrotado. Eles olharam para mim, os três, com os mesmos olhos pidões de 2 anos atrás. O mesmo olhar de "nos salve, Larissa, cumpra sua obrigação." Eles esperavam que eu, mais uma vez, pegasse minhas economias, meu futuro, apartamento e consertasse tudo. Mas a Larissa que eles estavam olhando não era mais a mesma. A ovelha negra tola e faminta por aprovação tinha morrido naquele almoço de domingo. A mulher parada na frente deles era uma estranha, forjada no fogo da decepção e da traição. "Dor de barriga não dá só uma vez", diz o ditado. E eles estavam prestes a descobrir que meu estoque de remédios tinha acabado. Eu os encarei no silêncio opressor daquele quarto de hotel barato, que cheirava a poeira e desespero. Os 3 rostos se voltaram para mim, uma trindade de expectativa patética. Nos olhos deles, eu não via apenas um pedido de socorro financeiro. Eu via a certeza arrogante de que eu, a filha ferramenta, a ovelha negra sempre disposta a se tosquiar pelo rebanho, faria meu papel mais uma vez. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio, usando sua arma mais poderosa, a chantagem emocional. "Larissa, minha filha", disse ela, com a voz embargada de lágrimas que eu já não sabia mais se eram reais. "Você é a nossa única esperança. Você não pode nos virar as costas agora. Não pode nos abandonar na rua. Nós somos sua família." Meu pai, encolhido na beirada da cama, reforçou o apelo. "Pense na sua mãe. Ela não vai aguentar um golpe desses. Pelo amor de Deus, filha, nos ajude. A gente te paga de algum jeito um dia." Um dia. A promessa vazia de um futuro que nunca chegaria. Então Ricardo, o arquiteto da nossa ruína, deu um passo à frente. Ele tentou um novo disfarce, o do arrependido. "Lari, eu sei que errei. Eu fui um idiota, um irresponsável. Mas eu juro, por tudo o que é mais sagrado, que dessa vez eu aprendi a lição. Me dê só mais essa chance. Eu arrumo um emprego, eu trabalho dia e noite. Eu te pago cada centavo de volta. Por favor, irmã." Irmã. Ele só me chamava assim quando precisava de algo. Eu ouvi tudo aquilo em silêncio. Deixei que eles esgotassem seu repertório de manipulações. Quando terminaram, o silêncio voltou, ainda mais pesado, pois agora estava preenchido com a expectativa da minha resposta. Respirei fundo, não por nervosismo, mas para saborear o ar que, para mim, já tinha o gosto da liberdade. Eu me lembro da primeira vez, comecei, e minha voz era tão calma e firme que até eu me surpreendi. Eu me lembro de estar na sala, com uma pilha de dívidas na mão. Eu me lembro do medo nos olhos de vocês, e eu ajudei. Fiz uma pausa, olhando para cada um deles. Eu dei a vocês tudo o que eu tinha. Anos de economia, meu carro, o sonho do meu restaurante. Eu zerei minha vida para salvar a de vocês. E o que eu recebi em troca? Continuei sem esperar resposta. Eu recebi um tapinha nas costas,
Ouvi da minha própria mãe que aquilo era minha obrigação. Ouvi que meu irmão era um bom menino e que tinha aprendido a lição. Vocês varreram meu sacrifício para debaixo do tapete como se fosse poeira. A expressão deles começou a mudar. A súplica dava lugar à confusão, à impaciência. Onde você quer chegar com isso, Larissa? Minha mãe perguntou ríspida. Eu quero chegar ao ponto principal, respondi, focando meu olhar em Ricardo. Ele não aprendeu a lição. E a culpa não é só dele. A culpa é de vocês, que nunca o fizeram encarar as consequências. Vocês o protegeram, passaram a mão na cabeça dele e o deixaram acreditar que ele era um príncipe que podia fazer o que quisesse, porque a boba da irmã sempre estaria lá para pagar a conta. A única diferença entre a primeira vez e essa é que a aposta foi mais alta. Eu peguei minha bolsa e a ajeitei no ombro. Eu juntei meu dinheiro de novo, cada tostão. E ele está guardado para o meu futuro, para o meu apartamento, para a minha vida, a vida que eu quase perdi por causa de vocês. Então, eu proferi a palavra que selaria meu destino e o deles. Não. Uma única palavra, dita sem raiva, sem hesitação. Apenas com a certeza de quem está fazendo a coisa certa pela primeira vez em muito tempo. A resposta é não, repeti, para que não houvesse dúvidas. Eu não vou dar a vocês 1 centavo. Desta vez, a bagunça é de vocês. A obrigação é do Alecrim. Dourado aí do bom menino, de resolver o problema que ele criou. Vendam as joias, os relógios que sobraram, arrumem um emprego, se virem, como eu me virei. O choque no rosto deles foi quase cômico. Minha mãe se levantou, incrédula. Você não pode fazer isso, depois de tudo o que fizemos por você. Nós te criamos, te demos um teto. O teto que meu irmão vendeu, corrigi, fria. E vocês não fizeram nada por mim. Vocês me usaram. E agora, a ferramenta quebrou. Eu me virei e caminhei em direção à porta. Não olhei para trás. Sabia que se olhasse veria o desespero deles, e uma parte antiga de mim poderia vacilar. Abri a porta e saí, fechando-a atrás de mim. O clique da fechadura foi o som mais libertador que eu já ouvi na vida. Enquanto caminhava pelo corredor fedorento do hotel, eu não senti culpa. Não, senti tristeza. Eu senti uma leveza tão grande que parecia que eu estava flutuando. O peso de uma vida inteira de expectativas, de ser a segunda opção, de lutar por uma aprovação que nunca viria, tinha sido tirado dos meus ombros. Eu não fui para casa. Fui direto para a imobiliária e assinei os papéis do meu apartamento. Naquela noite dormi no chão do meu próprio lugar, vazio, usando minha bolsa como travesseiro. E foi a melhor noite de sono da minha vida. Nunca soube exatamente todos os detalhes do que aconteceu com eles. Ouvi por um primo distante que foram morar de favor na casa de uma tia no interior. Que Ricardo teve que arrumar um emprego de repositor em um supermercado. Que meus pais envelheceram 10 anos em alguns meses. Eu não sinto prazer na desgraça deles. A minha vingança não foi vê-los sofrer. A minha vingança foi a minha paz. Foi acordar todos os dias no meu apartamento, tomar meu café olhando para a minha pequena varanda e saber que meu futuro dependia apenas de mim. Hoje, 2 anos depois daquele dia no hotel, estou olhando para a planta baixa de um pequeno salão alugado. Em cima da mesa, um caderno com o rascunho de um cardápio e um nome: Bistrô Ovelha Negra. O sonho não morreu. Ele só estava esperando que eu parasse de tentar salvar os outros e finalmente salvasse a mim mesma. E eu salvei.